Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar como é que a gente faz a nossa primeira macro, né? Para quem está dando os primeiros passos com o Emulagente aqui, nesse aqui vai ser o vídeo para ensinar como é que você cria a sua primeira macro, adiciona um clique, como é que adiciona uma condição, tá? No vídeo anterior eu ensinei, né? Eu demonstrei como é que adiciona um perfil, como é que configura um emulador, tá? E algumas funcionalidades aqui da tela de automação, né, de duplicar, editar, enfim, eu diz algumas informações. E nesse vídeo aqui a gente vai botar um pouco mais a mão na massa, né, criando ações, criando condições, ver uma macro em execução e ver aonde é que a gente, né, o local que a gente pode criar essas macros para testar nossas macros aqui, tá? O primeiro passo aqui é vir em nova automação. Eu vou colocar aqui o nome de Playground. Playground básico, que a gente vai fazer uma macro básica aqui. Depois eu explico porque o nome de Playground, tá? Vou selecionar aqui o emulador, tá? Selecionar aqui o emulador. Vou salvar aqui a minha primeira macro, tá? E eu vou aqui para a gente adicionar os primeiros passos. Mas antes de adicionar o primeiro passo, eu vou preparar o ambiente para a gente testar aqui e criar uma macro aqui. O fornecedor do Emulagente, tá? No site deles existe no Emulagente, ele lá no site deles eles têm uma página que é exatamente para quem precisa praticar, criar alguma macro, alguma coisa, eles criaram lá exatamente isso. Você vem e digita aqui emulo.com.br, dá enter, vai cair aqui no site deles, tá? É o que eu tô executando dentro do emulador. Você bota aceitar ou recusar, aí você que decide. Aí aqui em cima ó, tem esse linkzinho aqui, Playground, tá? Você dá um scrollzinho aqui para baixo, clica aqui em abrir simulador e vai aparecer esse simuladorzinho aqui, ó. Ele simula um aparelho celular, né? Dentro do site aqui ele simula um aparelho celular, ele finge que simula que tem um fake app aqui. E dentro desse fake app, quando você clica, ele tem vários cards, várias seções aqui para você testar, né? Testar cor, testar clique, testar a imagem. Tem aqui também aqui para você testar um teclado, enfim. Ele te dá todo o ambiente para você poder criar e testar suas marcas para você aprender a usar, tá? Deixa eu voltar lá para o aplicativo, tá? Aqui no aplicativo já está na tela, deixa eu só voltar para Home, porque a gente vai começar a nossa primeira básica do Home, simulando como se fosse uma macro dentro do emulador mesmo, né? Então assim, como é que a gente bota aqui uma ação, um clique? Aqui vamos supor que aqui eu tenho um jogo em execução, né? Tem um jogo aqui que aqui é a tela do meu emulador e aqui é o ícone de um jogo meu que eu quero executar. Como é que eu faço para macro executar esse jogo aqui no meu emulador? Como é que eu faço para ele fazer? Você vem aqui em adicionar ação, tá? Vai ter nova ação e ação existente. Aqui no início a gente vai focar no nova ação. Você clica em nova ação e vai aparecer aqui vários ações, né? O que é ação? É tudo que acontece no emulador, né? Um clique, um deslizar, um voltar, tudo que é realmente uma ação tem aqui, tá? Então você tem várias ações aqui de gesto, que é clicar, deslizar, clicar na imagem. Tem o teclado virtual, tem aqui ó, ações do próprio dispositivo do Android, que é o pressionar para voltar, bloquear a tela, pressionar para ir para a home do celular, capturar uma tela, ver os aplicativos recentes, né? Que é aquele que é um quadradozinho ou os três, aquele hambúrguerzinho, três palitinhos. Aqui tem aqui do emulador para você parar o emulador ou reiniciar o emulador, executar uma outra macro ou parar uma outra macro. Aqui
uma ação por variável, para definir variáveis que já são mais coisas avançadas, e aqui para você personalizar numa composta para quando você quer combinar mais de uma ação, tá? Eu vou focar aqui primeiro no clique, que é o que a maioria das vezes é o que você vai usar, é o clique. Tá? A gente vai começar por ele, basicão mesmo, tá? Depois que você seleciona o clique, ó, ele vai vir para esse modo visual, ó. Ele traz aqui a tela, ele faz uma captura da tela, tá? E você consegue arrastar onde você quer clicar, tá? Onde você quer que o clique aconteça. Isso aqui ele vai simular o clique do botão, tá? Vamos supor que você capturou a tela e você capturou a tela numa posição errada, tá num jogo, tá numa coisa, você capturou numa posição errada. Aqui em cima, ó, ele tem um HUDzinho com opções aqui, ó, para confirmar, cancelar, enfim. Quando você clica aqui nessa câmerazinha aqui, ó, ele tira uma nova captura, ó. Já até mudou, já foi para a tela de bloqueio. É bom que a gente já faz a macro para desbloquear a tela, né? Porque ele simula até uma tela de bloqueio lá no app, tá? Então, quando você aperta aqui, ele vai tirando uma nova captura. Se você precisar, e ele fica nessa captura aqui. É como se ele tirasse uma print mesmo lá da tela do emulador, tá? Então você seleciona no canto aqui, eu vou selecionar aqui, que é o local que ele está dizendo que vai desbloquear. Então aqui é que ele vai acontecer o clique. Eu aperto para confirmar. Ele aparece essa caixinha aqui para você botar um nome, tá? Então assim, aqui você pode pular, não é obrigatório você colocar. Eu vou botar aqui desbloquear a tela. Desbloquear tela. Vou botar salvar, tá? Ó, ele aparece aqui um primeiro bloquinho aqui, ó, com o nome clique, que foi a ação que eu coloquei, com uma informaçãozinha de desbloquear a tela. E aqui, ó, aparece uma caixinha perguntando se eu quero adicionar uma condição, tá? Apertar em sim, aí tem nova condição e condição existente. Aqui a gente vai focar em nova condição, tá? E vai aparecer aqui uma lista. E o que é uma condição? Assim, toda vez que você adiciona uma ação, você pode adicionar uma condição para ela. Não é obrigatório. Se eu cancelar aqui, ó, ele vai ali funcionar. Então, se eu vim aqui salvar e apertar aqui em testar, ó, ele vai lá e dê um clique. Ó. Perceba que ele deu um clique aqui e a tela de bloquear lá desbloqueou. Tá? Então, se você ver aqui, deixa eu ir lá no emulador também para você ver no emulador. Tá vendo? Aqui no emulador ele desbloqueou a tela. Tá? Então, assim, se eu salvar aqui e fechar e vir aqui para executar, ele já está em execução. Deixa eu voltar lá para o emulador. Ó, veja que aqui no emulador, agora ele fica direto clicando. Ó. Então, por quê? Porque ele está direto clicando? Porque não foi colocado nenhuma condição, certo? Então, se você observar, ele fica direto aqui clicando. Ó. Fica todo instante clicando, 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 ele vira um autoclique comum, porque não foi adicionado nenhuma condição para essa ação, tá? Deixa eu voltar aqui, dar um stop, voltar lá para configurar de novo. Deixa eu maximizar, selecionar o perfil. Enfim, então assim, você pode ter ações e você não é obrigado a botar uma condição, mas aí ele fica da forma que eu demonstrei, ele vai ficar lá direto clicando no canto que você selecionou, tá? E como é que eu faço para botar aqui uma condição? Se você vir aqui no lado, ó, tem alguns iconezinhos, esse aqui é o para testar a ação, que eu já demonstrei, né? Eu cliquei lá, ele vai lá e clica aqui, ó, você vê aqui o clique acontecendo, tá? Tem esse iconezinho aqui que você desativa. Tá? Então, se eu apertar agora, se eu salvar e botar lá para executar, nada vai acontecer porque eu desativei essa ação. Tá? Se tiver a condição, ele desativa tudo. E aqui ó, tem um botãozinho maisinho, tá? Tem um maisinho aqui de lado aqui, que é onde você vai adicionar a condição. Tá? Se eu adicionar, eu não tenho como adicionar a condição agora porque a tela não bloqueou, né? E no caso eu quero adicionar a condição para bloquear a tela. Como eu desbloqueei a tela, a gente tem que esperar agora a tela bloquear novamente lá. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma nova ação, que é na tela do Fake App lá, tá? Ó, novamente eu arrastar aqui, botar aqui para abrir o app aqui, botar em confirmar. Agora eu vou dizer aqui que é abrir Fake App,
né? Podia ser abrir jogo, abrir Cabal, abrir Clash of Clans, abrir Ragnarok, enfim, o aplicativo que você tiver, você poderia botar aqui para clicar. Lembrando que essa nota não é obrigatória, você pode pular, não precisa salvar. E deixa eu adicionar agora a condição. A condição que eu vou escolher aqui é a condição por imagem, tá? Então, da mesma forma que tem lá do clique, ó, ele aparece esse overlay aqui, né? Essa areazinha para você selecionar. Da mesma forma, se você quisesse, pegou a captura errada, você vem aqui e pega uma nova captura, entendeu? Ou cancela, enfim. E você vem aqui e seleciona a área que você pretende usar como condição, tá? O que é que a gente vai pegar aqui para pegar como condição? A gente tenta pegar alguma coisa que seja fixa nessa imagem aqui completa, né? O que é que tem aqui que vai ser fixo, forma de identificável? O próprio ícone do app, né? Eu venho aqui, seleciono, né? Seleciono aqui o ícone direitinho e confirmo, tá? Poderia usar a hora? Poderia, mas só que aí a hora ele uma imagem que fica se alterando, né? A hora vai estar 6, depois que vai estar 7. Então, assim, ele só iria funcionar quando a hora fosse exatamente essa 6h29. Se mudar para 6h30, a imagem já vai ser diferente da 6h29. Então, não é o ponto ideal para você usar como condição, entendeu? Então, assim, a condição, né, a lógica da condição é você pegar uma imagem que seja única na tela, né? Você tenta pegar uma imagem que seja específica daquela tela para que a ação aconteça, né? Então eu vou pegar aqui o ícone, deixa eu confirmar aqui, tá? A tela bloqueou lá, é bom que eu já adiciono agora novamente a condição, tá? Quando você adiciona a condição, ó, ele fica aqui dividido nesses dois blocos. Ó. O do bloco de cima existe apenas a ação, que é do clique, que é a ação anterior. Tá? E esse segundo aqui, esse segundo passo, ele tem os dois blocos. Né? O primeiro bloco que é feito da ação, que é o clique, né, que o local onde ele vai acontecer a ação, e essa ação agora, ela só vai acontecer quando essa condição for atendida, tá? Deixa eu adicionar logo aqui a condição do desbloquear. Aqui também eu vou pegar também o mesmo ícone aqui, tá? Deixa eu pegar aqui o mesmo ícone. Um bisuzinho que eu vou dar. Sempre que vocês adicionarem uma imagem, sempre tentar selecionar, editar a área de detecção. Você vem aqui, ó, não sei se dá para visualizar, mas aqui tem 3 pontinhos aqui. Tá? Aí quando você clica nele, vai aparecer algumas opções aqui para você utilizar. Editar a condição, você pode deixar visível ou não visível, depois eu vou explicar isso aqui, a precisão da imagem, enfim, eu não vou me aprofundar. Selecionar uma nova imagem, vamos supor que você selecionou, capturou no canto errado, você pode recapturar ela, tá? Vou cancelar aqui. Editar a imagem, esse editar a imagem é para você quiser cortar ela, tá? Você consegue, na verdade ele só serve para recortar, você dá uma recortada aqui, ó, ela vai ficar menor. E tem essa outra opção aqui, que é o que eu recomendo sempre que você botar uma condição por imagem, você usar, que é selecionar a região de detecção, tá? Veja, ó, que ele lá atrás ele está com a áreazinha verde, que é a área que eu fiz lá, que eu selecionei, que eu capturei a imagem. Essa área aqui é a área que a macro vai usar para procurar. Então, assim, ele não vai procurar na tela inteira, ele vai procurar dentro dessa região aqui. Então, o ideal é o quê? É diminuir. Porque quando você diminui, ajusta, tá? Não diminuir tanto também, mas assim, deixar uma folguinha. Mas quando você diminui, você faz com que a macro fique mais rápida, porque ele, ao invés de ele estar procurando uma imagem numa área maior, ele vai procurar só naquela imagenzinha. Então, se ele vai lá rapidinho, ele captura só essa região aqui, compara com a imagem que você salvou. Se
for igual, ele vai fazer a ação acontecer, senão ele não vai acontecer, tá? Deixa eu salvar aqui. Aí eu vou botar para testar novamente aqui. Aí ele vai desbloquear a tela e vai abrir o app, né? Que são essas duas condições, tá? Uma condição eu fiz o ajuste de detectar a região e a outra eu não fiz, né? Bora ver lá se vai executar tudo direitinho. Deixa eu salvar mais uma vez aqui. Deixa eu fechar. Deixa eu botar aqui para executar e deixa eu ir lá no emulador. Foi tão rápido que não deu tempo de vocês verem, né? Deixa eu voltar aqui no emulador e deixar a máquina de execução, que aí vai dar para ver pelo menos ele clicando novamente para ir para dentro do... Pronto, ó, clicou lá. Eu vou voltar aqui de novo, ele vai clicar, tá vendo? Ó, quando eu volto, ele vai, clica, ele identifica ali porque ela fica em movimento. Quando ele acha ali certinho, ele vem aqui para a tela de dentro do app já. Deixa eu voltar para lá e deixa eu pausar lá a macro lá. Deixa eu editar novamente aqui, selecionar, deixa eu dar uma maximizada para ficar maior. Então, só para recapitular, a ação, tá? É o que acontece, né, na tela, que vai ser o clique, e aqui nesse de baixo aqui é a condição, tá? Aqui são duas ações e duas condições do mesmo tipo, né? Duas ações que são clique e duas condições que é por imagem. Eu vou adicionar agora mais duas condições, que é duas ações que com condições diferentes, né? Uma por cor e outra por texto, que aí que são praticamente as condições principais do aplicativo, que é para vocês entenderem como é que funciona, tá? Vou começando aqui a adicionar uma nova ação, vou botar um clique novamente aqui, vou botar um clique aqui em cima do verde, tá? E ele só vai clicar aqui quando tiver verde. Novamente aqui, aperto. Dessa vez eu vou pular para. Eu vou adicionar a nova condição. Aqui, agora no lugar de eu selecionar a aparência de imagem, eu vou adicionar agora a aparência de cor. Aqui tem a aparência de imagem, contador de imagem, aparência de texto e aparência de cor. Aqui embaixo tem por perfil, por variável. Mas eu vou adicionar essa daqui, ó, aparência de cor, tá? A aparência de cor, ali aparece essa mirinha, ó, no ponto da mirinha, ele vai detectar a cor. Veja que aqui de lado, ó, ele tem uma corzinha, por enquanto tá preta porque eu tô aqui na cor preta aqui, ó, mas ele tem aqui uma corzinha, ó. Se você prestar atenção aqui, ó, quando eu movimentar, lá vai mudando a cor, ó, foi pro azul, aqui, enfim. Quando você bota a cor dentro da mirinha, ele pega a cor, tá? Vou pegar aqui o verde. Aí aqui, ó, ele tem esses atributos. Quando você coloca visível, você está dizendo que ele só vai clicar se a cor verde estiver visível. Se você botar não visível, ele só vai clicar se não tiver o verde aqui, entendeu? Então, assim, se tiver qualquer outra cor que não seja o verde, ele vai clicar. Se você botar visível, ele só vai clicar quando tiver o verde. Aí aqui é a tolerância. Essa tolerância aqui é o quão parecido a cor tem que ser para ele decidir se a condição é ou não é igual. Então aqui eu estou com tolerância 20. Quanto menor a tolerância, mais exata a cor tem que ser. Então se eu botar aqui que a tolerância é 0, a cor aqui tem que ser exatamente essa mesma cor, entendeu? Então assim, se for qualquer pixel diferente, ele já não vai aceitar. Por padrão, eu vou deixar o padrão, que é 20, tá? Mas só para você entender que quanto maior, se você botar aqui 80, 70, então assim, ele aceita tons de verde mais diferentes, né? Então ele não precisa ser esse mesmo tom de verde. E se você botar 0, tem que ser exatamente a cor que você quer que esteja aqui, tá? Então eu vou deixar o padrão aqui, que é o verde, e aqui também tem a mesma situação, do região de detecção. Onde é que você quer que ele detecte? Eu vou botar aqui que ele vai detectar em toda a região. Deixa eu confirmar aqui e deixa eu confirmar aqui também, tá? Deixa só eu testar aqui para ele desbloquear lá, porque bloqueou novamente. Clicar aqui para testar, ele vai desbloquear lá, pronto, já desbloqueou. E agora eu vou adicionar uma condição, uma ação que é a condição por texto. Ó, vou botar para clicar aqui toda vez que aqui for set, tá? Deixa eu confirmar logo aqui que esse aqui novamente é o clique. Deixa eu pular. E agora eu vou botar a condição. E essa aqui é a condição por texto.
Vou selecionar aqui. Só que eu não quero o 9, tá? Eu quero o 7. Aí como é que eu faço para pegar o 7? Eu vou apertando aqui até aparecer o 7, ó. Ele vai de vez em quando ele muda lá, ó, 2. Pronto, ó, pegou o 7. Quando ele chegar no 7 aqui, é o que eu quero. Aí aqui já tá pegando 7, não. Ó. Veja que aqui tem um botãozinho, ó, detectar texto. Você clica nele, ele vai detectar aqui, ó, e vai dizer a porcentagem que ele identificou. Rapaz, é um 7, 99%. Aí confirma, sim, confirma. Você clica aqui e ele aparece aqui embaixo. Ó. Ou você já poderia ter vindo aqui embaixo e já digitar o 7 também. Pode ser assim também. Você pode apagar e digitar o que você quiser aqui. Ah, quero um 6, quero um A, quero um B, enfim. Tá? Mas o ideal é usar aqui o próprio detector, né, que ele está pegando ali, ele vai detectar aqui, você seleciona e ele coloca o 7 aqui, tá? Aí aqui tem um modo, ó. O que quer dizer? Aqui quando ele está dizendo contém, tem as opções aqui, ó, tem que ser igual, tem que ser diferente, enfim. Aí quando você está dizendo contém, ele vai clicar aqui se tiver um 7. Vamos supor que tivesse 77 ou 97. Entendeu? Então, assim, ele ia confirmar. Ele não precisa ser um 7 aqui sozinho. Se tiver um 7 no meio de um número, nessa região aqui, tá? Ele vai confirmar se você usar esse modo contém. Se você quer que seja exatamente o 7, aí você bota igual. Se você quisesse qualquer número que não é o 7, você vai botar diferente. Entendeu? E esse regex aqui é uma regra que você coloca de programação. Quem programa, quem sabe programação, entende que você consegue botar aqui uma expressão e fica mais avançada essa busca aqui. Eu vou usar o igual. Essa confiança aqui é parecido com aquele tolerância lá, vou deixar padrão, tá? Mas é a mesma lógica de você. Quando você aumenta, diminui aqui, ele dependendo da tipografia, se é a letra é mais grossa, a letra é mais fina, entendeu? Assim, porque aqui poderia ser um, entendeu? Poderia ser sei lá, um número que é parecido com 7. Aí isso aqui é exatamente para você melhorar, né, a confiança do dígito aqui. Eu vou deixar tudo padrão, botar confirmar. Agora eu vou salvar. Já está tudo calibrado. Agora a gente vai testar a macro com todas as funções, né? Deixar ele aqui, botar para executar. Deixa eu mudar aqui para vocês verem aqui o emulador em execução e bora ver a mágica acontecendo. Veja que ele está clicando aqui no verde já. No 7 agora é para ele clicar. Pronto, começou a clicar. Está clicando lá, pronto, ó, passou o verde, ele para de clicar. Ele está continuando clicando no 7, ó, o verde apareceu, vai voltar a clicar novamente, ó, começou a clicar. O 7 parou porque está no 3. Deixa aí mais uma vez para o 7. Pronto, mais uma vez para o 7, ó, voltou a clicar. Pronto. A nossa macro tá, se eu voltasse lá para o início, ele vai voltar para cá para frente. Ó. Se eu voltar lá para o início, ele clica ali. Se a tela bloquear, ele desbloqueia também, tá? Então assim, a macro está funcionando, tá? Deixa eu voltar para lá. E é isso aí. Deixa eu dar um stop nela aqui. O basicão é isso, tá? O feijão com arroz. Eu espero que, não sei se ficou muito detalhado, o vídeo talvez tenha ficado um pouco longo, mas eu prefiro explicar mais detalhado, dando mais informações principalmente para a galera que está começando, não entende muito de macro. Para quem já entende e tal, vai passando, né? Vai pulando as partes que já entende já. Enfim, mas eu deixei mais informativo, mais detalhado, principalmente para quem não tem experiência com macro, não é a primeira vez que está vendo algum aplicativo assim, enfim. Mas você praticamente vê que não precisa programar, não precisa saber programar. É simples, né? Você bota as ações clicando e arrastando, né? Você vem aqui, arrasta, bota as ações, também as condições. Você coloca as condições
arrastando, né? Tudo aqui é muito fácil, regula, diminui, enfim, você vê que você não precisa saber programar, você só precisa saber a lógica, né? O que é que eu preciso que fazer? Clicar no menu, clicar, eu quero que ataque o monstro quando aquele monstro apareça, o nome dele apareça, entendeu? Falar com o NPC quando aparecer um modal, enfim, você vai seguindo a lógica, vai criando as ações de clique, deslizar, a maioria das vezes vai ser clique, e as imagens você vai escolhendo. Usar imagem, usando cor, usando texto. Tá? O texto deixa a macro mais pesada. Você deve usar ele apenas quando a imagem ou a cor realmente não conseguir identificar, né? No caso do relógio, como eu falei, é uma coisa que fica direto trocando. Então, assim, o ideal é que fosse o texto, né? Ou o nome de um mob, né? De um boss que fica com muitos efeitos. Quando você está batendo, ele tem muitos efeitos e o nome dele muda muito a imagem, então o ideal é pegar por texto. Então, mas assim, se possível, é evitar usar ele, porque ele deixa a macro um pouco mais pesado e o fluxo acaba ficando mais lento, né? O mais performático é cor e imagem, tá? Beleza, eu vou parar por aqui. A galera que gostou aí, se quiser compartilha com a guilda aí, tá? Uma coisa importante que eu falei no vídeo anterior, vou falar nisso aqui também, ó. Veja que essa macro ela foi executada, ela foi criada e calibrada ó, na resolução aqui, ó, aqui embaixo aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui embaixo, está dizendo 1600 por 900, tá? Que é a resolução do emulador. Tá? O emulador aqui, ó, ele é 1600 por 900. Se você adicionar um outro emulador que tem uma resolução diferente, ou se eu vir nesse emulador aqui e alterar a resolução desse emulador, quando eu vim aqui, a macro não vai executar. Esse íconezinho verdinho aqui, ele não vai aparecer, ele vai ficar desabilitado, ele vai ficar igual esse aqui, ó. Vai ficar acinzentadozinho. Por quê? Porque ele só executa no perfil, né, que ele foi calibrado. Então, assim, você pode adicionar outro perfil, mas contanto que a resolução seja igual ao perfil que você foi calibrado, que no caso esse aqui é 1600 por 900, tá? É o último bisuzinho que eu já estava esquecendo de dizer, para ficar claro aí, para depois o pessoal não achar que não está funcionando e tal, mas é porque tem esse negocinho mesmo, tá? Tem essa regrinha aqui nesse sistema aqui, beleza? Pois eu vou ficando por aqui. Se precisar de alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, deixa o joinha, deixa aí nos comentários aí que a gente vai respondendo nos comentários, tá? E lembrando que tem um grupo da gente do WhatsApp aí para compartilhar, para ajudar a galera aí que queira usar, fazer macro, enfim, para outros jogos, dando ideia, melhoria, enfim. Vou deixar o link do grupo aí, tem aqui no canal também para quem quiser entrar e participar lá, tá? Valeu, abraço.